Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tranquilos, né? Estamos aqui com a atividade da semana 3, tá? E o objetivo desse áudio, dessa postagem, é de estar ajudando vocês na compreensão da atividade, ok? Na pergunta de número 1, tá aí, ó. No corpo humano, o tecido, né, reticências entre parênteses, né, pode ser encontrado, por exemplo, nas orelhas e em diversas partes, articulações entre ossos. Ele desempenha nessas estruturas a sustentação e a facilitação dos movimentos. Qual tecido abaixo completa a linha pontilhada? Pessoal, veja bem, o nosso ouvido, né, a nossa orelha, tá? Nós conseguimos dobrá-la, correto? E entre os ossos existem estruturas que têm como objetivo amortecer o impacto entre eles. Então, nesse sentido, né, esse tecido aí, ele pode ser tecido nervoso, tecido ósseo, epitelial ou cartilaginoso. Lembrando que o tecido nervoso, o objetivo dele, qual que é a função dele? É conduzir os impulsos nervosos, né? Captar os estímulos do meio, né? E levar até o cérebro, né? Que é o sistema nervoso central, e elaborar uma resposta a esse estímulo, né? O tecido ósseo são aqueles que formam os nossos ossos. O próprio nome já fala, tecido ósseo, forma os nossos ossos, né? E é um tecido mais rígido, né? Não tão flexível assim quanto o tecido da nossa orelha, ok? O tecido epitelial é o que forma a nossa pele, é um tecido de revestimento. E aí, por último, o tecido cartilaginoso, que é um tecido mais flexível. Então, diante disso, aí, qual dessas alternativas completa corretamente a linha, o espaço pontilhado lá, ok? 2. Assinale a alternativa correta. Todas as células apresentam o mesmo formato. Será que todas as células do nosso corpo têm o mesmo formato? Será que a célula, né, da pele, né, que é o tecido epitelial, tem o mesmo formato da célula do músculo, que é o tecido muscular? Tem o mesmo formato do neurônio, que é a célula que forma o tecido nervoso? Será que tem o mesmo formato da célula do sangue, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos? Será que todas as células têm o mesmo formato? Células, a letra B. Células só são encontradas em animais. Será que é só os animais que têm células? E como é que fica as plantas? As plantas não têm células, não? Como que fica isso aí? Será então que é só os animais que têm células? As plantas não têm células, né? Os demais seres vivos microscópicos também não têm células. Está correta a letra B? C. Todos os seres vivos possuem muitas células. Todos os seres vivos têm muitas células? E aí, como é que ficam os seres microscópicos? Né? Porque, veja bem, né? Os seres microscópicos precisam de microscópio, que é um aparelho, um instrumento de aumento, né? Para poder visualizarmos eles, né? E aí, esses seres têm muitas células? Se tivessem muitas células, seria necessário utilizar o microscópio? D. As células possuem estruturas em seu interior que atuam em conjunto para garantir sua sobrevivência. Será que pode ser a letra D? As células têm essas estruturas que trabalham para que a célula possa sobreviver, tá? Depois, a número 3, desenhe a célula do tecido nervoso, indique seu nome e função. Aí, no caso, eles vão ter que pesquisar, né? Para poder estar fazendo esse desenho aí. É bem tranquilo, tá joia? 4. Células que exercem a mesma função e se reúnem para formarem tecidos. Dentre os vários tipos de tecidos, um deles forma a musculatura dos órgãos internos, como o estômago, intestino, bexiga, urinária, entre outros. Estamos falando do tecido, letra A, conjuntivo, B, muscular não estriado ou liso, tecido muscular estriado esquelético e tecido estriado cardíaco. Veja bem, aí está falando de células que exercem a mesma função e se reúnem para formarem tecidos. Dentre os vários tipos de tecidos, um deles forma a musculatura de órgãos internos, como o estômago, intestino e bexiga urinária, entre outros. Esses órgãos, estômago, intestino, bexiga, eles têm um movimento de contração. Esses movimentos dependem da nossa vontade?
para início, né, se tem movimento de contração, isso significa o quê? Que tem alguma coisa produzindo movimento. Tudo aquilo que produz movimento, né, está relacionado ao quê? Ao tecido muscular, correto? Beleza. Então, se está relacionado ao tecido muscular, aí já dá para descartar uma alternativa aí, tá? Aí sobram três. Só que tem um detalhe, né? Esse tecido, esses órgãos, o estômago, intestino e bexiga, são órgãos que apresentam movimentação, certo? Beleza. Essa movimentação depende da nossa vontade, depende do nosso querer. Agora a gente vai falar assim, a gente vai pensar assim, agora estômago é hora de você se contrair. É assim que funciona? Ou ele se contrai independente da nossa vontade, né? A bexiga urinária, a gente consegue prender a urina até certo ponto. Chega um determinado momento que a gente já não consegue prender mais. E aí? Depende da nossa vontade? O tecido muscular estriado esquelético é um tecido que depende da nossa vontade. Ele forma o quê? Ele forma as musculaturas que ligam, que produzem movimento. No caso, as musculaturas que compõem os nossos braços, as nossas pernas, a musculatura que faz nós girarmos a cabeça, né? Então, que faz também, produz movimentos de contração do tórax para que haja a respiração, tá? Então, esses aí são o estriado esquelético. Estriado cardíaco, o próprio nome já fala, cardíaco, ou seja, forma o coração, tá? Então, aí já dei uma dica para vocês aí, ok? Por último, escreva as funções e desenhe os seguintes tipos de tecido conjuntivo: letra A, cartilaginoso; B, ósseo; C, sanguíneo; D, adiposo. Aí, pessoal, aí uma questão também de pesquisa, tá? Aí vocês deverão estar pesquisando para estar fazendo isso, mas também é bem simples, ok? Espero ter ajudado vocês. Precisando, pode fazer contato, ok?